Isso. É para me fazer essa corrente nominal, eu vou fazer assim, né? Olha se tá certo, do jeito que eu tô pensando em fazer. Eu vou pegar a potência, né? Dividir Isso. pela tensão, 127, no meu caso. Perfeito. Ok. E aí, para mim pegar a corrente nominal, aí eu vou dividir um pelo outro para pegar a corrente nominal, certo? Isso. Aí você vai achar a corrente nominal. Pegou a potência, dividiu pela tensão. Aí você acha a corrente nominal. Aí essa corrente nominal vai denominar o disjuntor que eu vou usar para ele, né? Não, aí você vai ter que comparar. Deixa eu compartilhar a tela com você aqui. Tá bom. É porque vai juntando muita coisa, a gente esquece. Não, tá certo, é assim mesmo. Então, para você dimensionar o disjuntor, você tem que pegar a corrente nominal. Ela tem que ser menor ou igual à corrente do disjuntor. Deixa eu achar aqui o símbolo de menor aqui. Ele vai jogar naquela explicação que você fez, né? Isso. 25 a 32, né? Isso aí. Mas como é que faz essa jogada mesmo? Pera aí, deixa eu só pegar aqui. Ela não pode nem ficar muito pequena nem muito alta, né? Isso aí. Ficar Isso aí. Então, ó, a corrente nominal tem que ser. Eu vou colocar. Gastar no teclado aqui. Eu não tem o símbolo, tem menor. Menor. Eu vou pôr um igual aqui, tá? Menor ou igual a corrente do disjuntor. E disjuntor. Tem que ficar menor ou igual à corrente do cabo. Então vamos supor, se você pegou a corrente nominal, que é pegar a potência, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Me fala um circuito seu aí que deu uma corrente nominal do chuveiro. Vamos calcular o do chuveiro. Eu vou fazer aqui então, professor, porque eu não fiz o cálculo, eu só imaginei fazer desse jeito, tá? Tá, calcula a potência. Qual que é a potência do chuveiro? 5.500? 550. Oi? 550. 550? Isso. 5.550 dividido por 127. Então a corrente nominal do chuveiro é 43,7 amperes. Tá? É 5.500, né, professor? Tô falando errado. Então 5.500 dividido por 2. Vai dar 5.500 dividido por 127. 43,3 amperes. Então 43,3 amperes. O cabo que você dimensionou, você falou que ele é de 16 milímetros, né? Então a gente vai lá na tabela, né? O cabo é de 16 milímetros. Qual que é a corrente que suporta um cabo de 16 milímetros? Então a gente vai lá na tabela pelo método B1. Um cabo de 16 milímetros vai suportar, método B1, 3 condutores, 68 amperes. Então 68 amperes. 68 amperes. Eu tenho que colocar um valor de disjuntor que atenda essa condição. Olha, se eu colocar um disjuntor eu tenho que colocar um disjuntor aonde 54. o valor tem que ser menor, né? Tem que ser maior do que a corrente nominal
e tem que ser menor ou igual à corrente do cabo, porque eu vou garantir a proteção do cabo e vou garantir que não desarme por sobrecarga. Então imagine aqui, se eu colocar um disjuntor de 50 A, o que vai acontecer? 43,3 é menor que 50? É menor que 50. 50 é menor que 68? É menor que 68. Então um disjuntor de 50 A vai satisfazer essa condição. Então, para dimensionar um disjuntor, né, da forma mais simples, a gente vai ter que comparar a corrente nominal, que é pegar a potência e dividir pela tensão. Eu tenho que pegar a corrente do cabo, então por isso que a gente tem que dimensionar o condutor antes de dimensionar o disjuntor. Então eu peguei a corrente do condutor elétrico 16 mm 68, então eu coloco um disjuntor que tem que ficar, né, maior do que a corrente nominal e tem que ficar menor ou igual que a corrente do cabo. Se eu colocasse aqui 45 A, também atenderia. Ó, também atenderia. E 45 A, ele é, né, 43 é menor do que 45 e 45 é menor que 68. Se eu colocasse aqui um disjuntor de 40, não atende, porque a corrente é 43 nominal, está maior do que ele. Então, com o passar de um determinado tempo, esse disjuntor aqui ele vai desarmar. Deu para relembrar? Deu. Beleza. Então é só fazer essa comparação, tá? Tá. Professor, no caso, se eu quisesse jogar para 220 também, a casa, ficaria mais baixo, né? Sim, com certeza. Você não chegou, o seu padrão deve ter dado o padrão 220, não? Deu, só que eu passei com a distribuição para 127, entendeu? Entendi. Quando for aparelhos de potência alta, igual o chuveiro, liga em 220. Então, se eu quiser ligar a casa toda no 220, não tem problema não, né? Não tem problema, só que eu não recomendo fazer isso pela seguinte condição. Nem todos os a maioria dos seus eletrodomésticos são 127, tá? A maioria dos seus eletrodomésticos. E hoje a maioria dos eletrodomésticos está vindo bivolt. Antigamente vinha uma chavinha de seleção. Você selecionava 110 e selecionava 220. Então isso queimava muito o aparelho. Então o que os fabricantes fazem agora? Quando você compra um aparelho, uma televisão, você vai ver lá 90 volts a 240 volts, 250 volts. Já são bivolt. Mas ainda alguns são 127. Então o que eu recomendo? Tomadas de sala, tomadas de quartos, tudo 127. A cozinha, se o seu forno elétrico for um forno de potência muito elevada, você coloca ele em 220, tá? E o micro-ondas. Só nesses casos. Se você vê que, olha, eu tenho um forno cuja potência é de 4.000 watts, então é interessante você colocar em 220. Mas salvo essa exceção, eu acho que somente os chuveiros têm a necessidade de se ligar em 220 volts, tá? Somente os chuveiros. Que aí já diminui, né? Porque senão... Isso aí. Mas aí o de iluminação eu faço isso, eu divido por 2 ou 3, vou ver aqui. Isso, 2 ou 3 circuitos, que aí você vai conseguir chegar ao valor de 1,5. Porque, infelizmente, até o cabo de 2,5 é difícil de conectar no interruptor, tá? No interruptor interruptor para comando de lâmpada, de iluminação. Beleza? Tá bom, então. Iluminação também não seria ideal, né? Ligar 220. Iluminação também não. Não seria o ideal ligar em 220 não, tá? Porque você vai ter aquele problema do interruptor bipolar. Então não é legal. Você vai ter uma fase... Não é interessante não. Sempre residencial, eu recomendo que faça 127 iluminação, as tomadas dos eletroeletrônicos. Só vai fazer 220, né? Uma tomada em 220 numa área de serviço, num local que é uma máquina que tem uma potência mais elevada, um forno micro-ondas ou um forno elétrico de potência mais elevada. Tudo que você perceber que está se exagerando para um cabo de 10 milímetros, 16 milímetros, você já pensa em 220, tá?
E circuito de iluminação, está dando cabo de 10 milímetros, divide por mais circuitos, coloca mais circuitos na edificação. É até bom pra galera saber, que não sei se às vezes a casa muito grande já vai passar a iluminação e fica muito circuito junto, né? Exato. Então é interessante. Tem que. Vocês não precisam de economizar em números de circuito, tá? Eu acho que a maioria das pessoas que começam a trabalhar com projetos de instalações elétricas fica preocupada em reduzir o número de circuito. Mas não é isso. Quanto melhor for a sua distribuição, melhor fica economicamente a instalação elétrica, porque você evita de ter que lançar condutores de seção nominal maior em um percurso, e com isso você vai reduzir custo, tá? Então trabalhem com o número de circuitos alto. Uma casa hoje é muito provável que vocês vão chegar em 10 circuitos fácil. E eu falo uma casa de 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, e área de serviço e garagem. Vão chegar fácil em 10 circuitos. E fica muito tranquilo para o usuário e para a vida útil da instalação elétrica. Alguém iria falar alguma coisa? Se você passar mais eletroduto também para... Deve passar, deve. Pode. Eu vejo também o pessoal nos quadros de distribuição, o pessoal às vezes coloca só um eletroduto saindo do quadro de distribuição. Coloca uns 3 a 4 rotas ali, onde tiver circuitos onde que existe a probabilidade da seção nominal do condutor ser maior, igual chuveiro, ver se existe a possibilidade de lançar direto, sem passar pelas caixas de passagem no teto. Então é interessante ter esse tipo de artifício na hora que estiver desenvolvendo. Tá bom? Tá, beleza. Pessoal, hoje a nossa aula eu vou falar sobre DPS. É a última aula direcionada à parte teórica. Então, o nosso ementário ele foi visto, a ementa do curso ela foi vista. O DPS, tá, é o dispositivo de proteção contra surto. Então, hoje a gente vai falar de um dispositivo que vai proteger a sua edificação contra elevações de tensões que podem ocasionar tanto um princípio de incêndio como também a queima de aparelhos eletroeletrônicos. Então a nossa aula de hoje vai abordar esse dispositivo, que também é de uso obrigatório, tá? A 5410, né, ela coloca como os DPS de uso obrigatório para as instalações elétricas. Então o DR é uma proteção contra choque elétrico, o DPS vai nos proteger contra surtos provenientes de elevação de tensão. Esse pode ser por descargas atmosféricas ou pode ser pelo sistema de distribuição de energia, né, como a abertura e seccionamento e o fechamento das chaves aí Mateus dos postes. Pode provocar alguns transientes e gerar esse distúrbio e queimar seus aparelhos em casa. Então, o que veio o DPS? O DPS, esse aqui é uma foto do DPS da Clamper, tá? Muita gente hoje chama Clamper como se fosse DPE, como se fosse já o dispositivo, mas Clamper é uma marca. Existem várias outras no mercado, como a Siemens, a OBO, a WEG, Schneider. Então tem várias fábricas de DPS, né? Vários fabricantes de DPS. A Clamper é muito bem vista no mercado. Ela está aqui em Contagem ou Betim, esqueci agora a cidade onde ela está localizada, mas na nossa região a gente vê muito dispositivo da Clamper, justamente pela essa proximidade da fábrica. Então a distribuição aqui desse produto é maior. Acredito que vocês, quem nunca viu, ele é vermelho, parte de isolação, e aqui, olha, tem uma parte de status, tá? Quando esse dispositivo não funciona,
ele dá um alerta aqui, tá? De não operante, fica vermelho aqui, tá bom? Dispositivo de proteção contra surtos EPS são equipamentos desenvolvidos com o intuito de detectar surtos de tensão transitória na rede elétrica e desviá-los para a terra, evitando a queima de equipamentos mais sensíveis a esse tipo de variação, como aparelhos eletroeletrônicos, televisão, aparelho de som, modems ou computadores. Então ele serve, pessoal, como uma barreira, tá? Que vai levar esses transitórios para a terra, não permitindo que passe para o interior da instalação elétrica. Mas a gente depois vai ver um vídeo que vai ilustrar que isso não acontece em 100% não. A gente tem que criar barreiras suscetíveis, né, em efeito cascata, para gerar melhor proteção. A gente vai chegar nesse ponto ainda. DPS. Então o que é um surto de tensão? Eles são classificados em endógenos ou exógenos. Os endógenos está direcionado, né, às manobras provenientes do sistema elétrico, como também os curto-circuito. Então, isso, né, qualquer chaveamento que acontece no sistema de distribuição, a gente percebe nitidamente que há uma oscilação da tensão. Quando ocorre, né, a falta de energia e a manobra de religamento, às vezes a gente percebe que a iluminação sofre uma variação. Então isso está tendo um aumento de tensão, tá? Isso está gerando um surto. E os exógenos são aqueles surtos provocados pela origem da descarga atmosférica. Ou seja, quando o raio vai cair de forma direta ou indiretamente a rede elétrica ou uma edificação, tá? Ou cair perto de um prédio. Então, o surto de tensão, ele tem essa característica. Então, a gente vai proteger contra surtos, que são elevações de tensão. Então, aqui eu tenho, né, um exemplo de descarga direta na edificação, ou seja, o raio caindo diretamente na casa. Aqui eu tenho o efeito de uma forma indireta, ou seja, caiu na linha de distribuição e uma parcela desse raio vai entrar para dentro da edificação. Antigamente não se exigia, né? Aliás, as concessionárias antigamente não obrigavam a utilização de DPS aqui na entrada. Hoje a gente já faz o uso, já existe a normatização para a gente estar colocando, pelo menos a AND 5.2, que é para prédio, já tem a necessidade de colocar o DPS, a caixa de DPS. O surto, tá? Vocês vão observar que eu tenho a forma de onda normal e os surtos são sempre o quê? Uma variação de tensão para amplitude positiva. A gente não vai ter um surto provocando afundamento da onda de tensão, tá? Provocando uma queda de tensão. Vai ter uma variação brusca da tensão em um curto espaço de tempo. Então é muito comum problemas de oscilação de tensão, as pessoas falarem, vamos colocar um DPS, e não é na verdade o DPS que vai solucionar esse problema. No caso de você tiver afundamento de tensão, quem vai estabilizar isso é o no-break com bypass, né? O que é o no-break? O no-break é um dispositivo de armazenamento de energia, porém ele gera um isolamento do sistema de energia da tensão de entrada com a tensão que ele fornece para o equipamento. Deixa eu só pegar aqui Então, olha só, se eu tenho a minha forma de onda senoidal, se eu tenho um achatamento da crista da onda, tá? Um afundamento de da onda de tensão, o DPS ele não vai resolver esse problema. É isso que eu quero só deixar isso claro para vocês. O DPS vai ser a condição em que há uma variação brusca, depois volta e continua a onda de tensão.
continua a amplitude aqui normal. Então sempre vem amplitude, amplitude. É isso aqui que vai fazer queimar o seu aparelho, tá? Essas variações bruscas. Características gerais. Os DPS são divididos em classes. Essas classes variam de acordo com o tipo de proteção a ser oferecido na edificação. O que poucas pessoas sabem é que a classe identifica o teste a qual o DPS foi submetido, no que se refere à corrente de descargas. Então, olha só, nós temos o DPS classe 1, 2 e 3. Então, aonde a gente instala um DPS classe 1, aonde a gente vai instalar um DPS classe 2 e aonde a gente vai instalar um DPS classe 3. Quando a gente fala de DPS, tá? Tem uma parte da 5410, que vocês chegarem no final da norma, vai falar sobre dimensionamento de DPS. E tem a parte de DPS da 5419, que é a proteção contra descargas atmosféricas. A forma mais fácil de leitura, né, é a 5410. A 5419 já é um pouco maior, mas bem mais detalhada, e eu vejo que ela contribui melhor para a gente escolher e dimensionar o DPS, porque ela vai estar protegendo, vai estar te instruindo a dimensionar contra descargas atmosféricas, e se você proteger contra descarga atmosférica, automaticamente você está protegendo contra os surtos de variação de tensão provocada pela linha da concessionária. Então, limita surtos de tensão nos quais partes da corrente do raio está associada, ou seja, esta classe é utilizada no quadro principal ou em ambientes que possam ocorrer descargas diretas, áreas urbanas ou rurais. O DPS dessa classe foram testados no gerador de forma da onda de 10 a 350 microsegundos. Microsegundos, tá? Você vê que a velocidade do raio de provocação desse surto é muito rápido, tá? É muito rápido. Então a gente está falando de uma velocidade que praticamente a gente não vai perceber isso rapidamente. Quando você vê, seu aparelho quebrou. Você não consegue distinguir o tempo que ocasionou, né? O efeito que provocou. Quando você vai observar como se o aparelho tivesse desligado. Você não consegue religar novamente. Então o tempo, né, o DPS classe 1, ele vai suportar esse tipo de onda, tá? De 10 a 350 microsegundos. Aonde esses DPS são instalados? Esses DPS são instalados lá na caixa de medidores da CEMIG, tá? Ou nos quadros de distribuição de cargas. Deixa eu ver só aqui no YouTube, só para vocês verem se eu consigo mostrar para vocês isso. O DPS classe 1 instalado lá no padrão. DPS padrão de entrada. O DPS está aqui, né? Mas DPS é obrigatório na instalação de um padrão. Não vou entrar nesse detalhe não, que é a normatização, mas eu queria mostrar uma foto para vocês mais nítida. Aqui instalado no quadro de distribuição, medidor, vou colocar DPS, medidor de entrada. Aí eles aqui, olha. Então o DPS classe 1, tá? Ele vai ser instalado nesse ponto aqui, ou seja, o mais próximo possível da entrada da concessionária, porque ele vai
né, absorver o impacto da onda provocado por chaveamento do sistema elétrico ou se um raio atingir a rede da concessionária e através dele entrar na sua edificação, tá? Então O que estava entrando nele ali era a fase? Estava entrando ali era as fases, isso mesmo, tá? Os DPE, aqui tem esquema de ligação, depois eu vou explicar cada um deles. Mas o que a gente protege são as fases e o neutro, ok? Então tem que passar para cada um deles, tem que passar a fase. Se você tem uma casa trifásica, você vai precisar de 3 DPS para fase e 1 DPS para neutro. DPS para neutro, então seria 4 DPS. Então os DPS classe 2, os DPS classe 2, os DPS classe 2 limita surtos de tensão que chegam a penetrar na edificação. Dessa forma, o DPS classe 2 está destinado a proteger equipamentos que possam vir a danificar ao receber tensões superiores. São testados por um gerador de forma de onda de 8 a 20 microsegundos. Estão instalados nos quadros de distribuição internos ou quadros secundários. Então, o DPS classe 2 ele tem que ser inserido no seu quadro de distribuição. Então, o DPS classe 1 ele fica o mais próximo possível do medidor da entrada, e o DPS classe 2 ele vai ficar no quadro de distribuição. Então, se você tem 2 quadros de distribuição na sua casa, todos os 2 quadros de distribuição deverão ter DPS. O classe 3 limita surtos que penetram os equipamentos mais sensíveis dessa forma. Um DPS classe 3 está destinado a proteger somente equipamentos, geralmente aparelhos eletroeletrônicos, são testados por um gerador de forma de onda de 1,2/50 microsegundos e 8 a 20 microsegundos. Então, o DPS classe 3 é o DPS que vai ficar na tomada, tá? É o DPS que fica na tomada. Eu vou entrar no site aqui da Clamper para vocês entenderem isso. DPS aqui. Esse site aqui, olha, se vocês estiverem com dúvida de dimensionar o DPS, ele é bem orientativo. Vamos imaginar o seguinte, olha. Proteção, eu quero proteger esses DPS, isso aqui, olha, são tudo DPS, tá? Esses DPS aqui que é o de nível 3, você vai plugar isso na tomada do aparelho onde você quer proteger, ok? Então, é assim que vai ficar. Você vai colocar o plug aqui da tomada e inserir no sistema. Isso aqui é um DPS classe 3. Então, se você quer hoje proteção para quadros elétricos, tá? Você vem aqui, olha, e vai olhar. Quanto maior for o valor da corrente de 15 kA, esse 15 kA eu estou falando da proteção contra a descarga do raio. Então, quanto for maior o valor da sua corrente elétrica, esse 15 kA, 20 kA, 45 kA vai depender da classe do SPDA. Mas a gente não conseguiu fazer um curso de SPDA, né? Mas só para vocês terem noção, quanto maior for o valor da corrente elétrica aqui, ó, 20 kA, 45 kA, mais protegido vai ficar a sua instalação, tá? Pode ser um exagero você colocar um 45 kA. Em edificações, aí eu vou falar aqui da nossa região, um DPS de 20 kA no quadro, ele vai atender bem, ele vai assegurar segurança, tá? Com relação a essa instalação. Lá embaixo tem um pouco mais de detalhes sobre a especificação lá na nossa apresentação. Esse DPS aqui, olha, no caso que você não tem espaço no seu quadro de distribuição, né, você consegue fazer uma adaptação, tá? Você consegue fazer uma adaptação. Tem um vídeo aqui ilustrativo. VCL perfurante. O VCL perfurante
deve ser instalado diretamente no cabo, próximo do quadro elétrico. O VCL perfurante é uma solução prática e compacta, ideal para ser instalado em quadros elétricos com pouco espaço ou em quadros de medição de energia. Então, ele é simples, a instalação, porque a maioria das pessoas esquece de instalar o DPS, vai perceber a necessidade do DPS quando começar a queimar aparelho, né? Começar a queimar os aparelhos. Aí o pessoal procura alguém para poder tentar sanar esse problema, sanar essa condição. Aí você não tem mais espaço, né? Já tem todos os disjuntores. Você, para colocar um DPS normal, ele vai ocupar um espaço de um disjuntor. Aí você tem a condição de estar utilizando esses DPS aqui com essa fácil instalação. Aí você fez lá, você colocou um DPS classe 1 na entrada, colocou o DPS no quadro de distribuição, e eu quero os DPS classe 3. Aí o que é o DPS classe 3? Olha, eu quero proteger, por exemplo, minha geladeira. Então, quais são os DPS classe 3 recomendados para a geladeira? Vamos lá, carrega. O site aqui está dando problema. Vamos pôr aqui, ó, televisores. Aí aqui você tem, olha, para televisão você pode colocar, isso aqui é um filtro de linha com DPS, tá? Então você pode estar utilizando esse dispositivo. Você tem aqui, ó, o kit para TV a cabo, né, que são os cabos de antena, que também você pode ter uma perda, né, uma perda através de um raio atingir a antena. Então você coloca aqui o DPS para antena. Equipamentos, impressoras, né? A gente tem esse tipo de clamper, tá? De DPS para proteção. Vamos ver aqui, ó, secador de cabelo. Vamos ver aqui o secador de cabelo, que é o plug de tomada comum. Você tem ele de 10 e 20 amperes. Portão eletrônico, né? Que o pessoal reclama muito de queima de portão eletrônico. Você tem esse dispositivo, que são os portões de garagem. Isso aqui tudo é DPS classe 3, tá? Que vai ficar plugado na tomada, perto do equipamento, ó. Freezer. O site está com um probleminha aqui, porque não está abrindo esses outros aqui. Essa coluna ele não abre. Mas é o mesmo plug, tá? Você consegue acessar o site e ter essas orientações aqui, ó, para a escolha do DPS. Computador com Wi-Fi. Não está carregando a imagem. Está carregando a imagem do site. Alguém já conhecia esses tipos de acessórios? Esse tipo de DPS? Eu não. Aqui, ó, esses DPS aqui, ó, utilizados para geladeira, tá? Eu, por exemplo, aqui na minha casa eu tenho os DPS no quadro de distribuição e coloquei principalmente na geladeira, né? Porque sai todo mundo de casa e tem uma descarga atmosférica. A geladeira é algo que a gente não... Falar em descarga, tá começando agora da tempestade. A gente não consegue desligar, porque mesmo com esses todas essas proteções, poderá ainda correr o risco de se queimar o equipamento, tá?
Eu sempre recomendo o seguinte: tem jeito de tirar da tomada? Desconecta, tá? Desconecta, porque vai ser a forma mais segura. Não tem jeito, né, igual um portão eletrônico, usa o DPS classe 3. Então, já que a gente conhece as características, né, o que é um DPS classe 1, 2 e 3, vamos atentar como especificar. Então, olha, tensão nominal. A tensão nominal nada mais é do que a tensão de alimentação da sua cidade, 127, 220. Esse dado não consta na plaqueta do DPS, mas é importante para saber qual tensão nominal que o DPS será inserido para escolher a tensão máxima contínua. Então, os DPS, vocês vão ver, olha, que eles são fornecidos em 175 volts, 275, 340, 385 e 485. Então, como a gente faz para dimensionar? Poxa, professor, 127 volts que funciona no meu aparelho. Aí eu vou colocar um DPS de 175. O que vai acontecer? Vai estar passando um nível de tensão para o aparelho e o DPS só vai começar a funcionar acima de 175. Hoje tem uma norma que fala que os aparelhos eletroeletrônicos, eles têm que ser alimentados em 127, ele tem que ter aceitar um nível de tensão de 175 volts a 180. Então a gente não precisa de preocupar com isso, porque o aparelho é para suportar uma variação. Ele vai suportar uma variação. Então os DPS, olha, se eu estou ligando o equipamento em 127, eu vou comprar um DPS 175. Se eu estiver ligando em 220 volts, eu vou comprar em 275, tá? Então eu sempre vou estar comprando próximo do nível de tensão que está sendo alimentado no meu aparelho. Corrente nominal de descargas de 8/20 microsegundos. É o valor determinado pelo fabricante sendo testado no gerador. Tá? Esse valor de corrente, igual comentei, depende do nível da descarga atmosférica, ou seja, do nível que foi dimensionado seu SPDA. Aqui, olha, quanto maior for o valor da corrente nominal, vai ser mais seguro, ou seja, ele é mais robusto, ele vai suportar maior aquela corrente elétrica, tá? Proveniente a surtos. Mas você não vai exagerar. Se a gente voltar lá no site da Clamper, se você for comprar um DPS de 100 kA, se eu não me engano é 900 a R$1.000. Então você fala assim, olha, vamos usar um de 100 kA aqui na casa. E só de DPS você vai gastar R$4.000, se você for pensar num de 100 kA. Então tem que dimensionar de forma correta. Eu digo que edificações residenciais, né, igual aqui na nossa região, geralmente o DPS de 20 kA ele vai nos atender. E a velocidade. Os DPS classe 1 lá no padrão de entrada vai ser de 350 microsegundos. Os DPS classe 2 e 3 de 8/20 microsegundos. Tá? Então a gente tem os DPS para DPS classe 1 com a velocidade de 350 microsegundos da onda e o DPS classe 2 e 3 de 8 a 20 microsegundos. Então são essas características que a gente tem que levar em consideração. Então se a gente voltar aqui no site da Clamper, vamos ver se ele funciona aqui. Proteção para quadros elétricos. Se você vem aqui e procura um DPS, olha, 275 volts, ó, 100 kA, olha o valor dele aqui, ó, R$ 1.007,90. Então a gente não vai colocar a gente vai ter necessidade de utilizar um DPS desse, vai no lugar que exigir. Por isso que quando eu digo quanto maior é o valor da corrente é melhor, mas a gente tem que pensar na viabilidade econômica disso daí. Então aqui está os DPS classe 2. Quadro primário.
Aqui são esses DPS aqui, ó, eles são classe 1 e 2, por isso que eles é um pouco mais caro. Eles têm as duas funções, 12.5 e 60K. Então o próprio site aqui te orienta, ó, quadro primário e o quadro secundário. Aqui, ó, quadro primário e quadro secundário, né? Lá no quadro primário, se eu for instalar lá próximo ao medidor, eu vou estar utilizando esses caras aqui. Se eu for instalar próximo da minha, dentro do quadro, né, o quadro secundário, que é o quadro de exibição dentro da minha casa, eu já vou adotar esses DPS aqui, que são os classe 2. Os outros são classe 1 e 2. Como que nós ligamos o DPS, né? Como que faz a ligação de um DPS? No sistema terra e neutro composto, ou seja, onde eu estou usando o condutor neutro como meu condutor terra, tá vendo aqui o PEN? Eu estou usando o neutro como terra. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um DPS para cada fase, L1, L2, L3. Vou curto-circuitar as saídas dos DPS e vou levar para onde? Para o condutor PEN, porque ele está funcionando como terra. Então eu sempre vou estar levando, vou jampear e levar para terra. Quando eu tenho neutro separado, o que eu tenho que fazer? Olha, TNS, eu tenho as três fases, o condutor neutro e o condutor terra, que é o mais comum das instalações elétricas brasileiras, né? A gente tem, na verdade, sim, que é o correto, né? Porque vem um condutor bem do padrão, que a gente chama de neutro, nós aterramos ele no medidor e entramos ele para edificação. E a sua edificação, conforme a gente já viu naquela aula de aterramento, ela possui o seu anel de aterramento, circundando, aproveitando as próprias ferragens da fundação, e ali você vai fazer o aterramento da casa, que vai gerar o condutor PE. Então o que nós vamos fazer aqui? Olha, para cada fase vai ter um DPS, e nós vamos curto-circuitar as fases e levar para a terra, tá? E aqui, olha, o cabo, o neutro, eu levo também aqui para a terra. Então sempre, né, eu curto-circuito as fases, levo para a terra e aqui para a terra. Terra e neutro composto separado, ou seja, em algum momento da sua edificação ela começa composto e depois se torna separado. Então as três fases, vou jampear e conectar para a terra. Vou conectar, né, tanto no barramento de PEN, né, tanto no barramento de terra PE. Quando é uma ligação monofásica, uma única fase e o cabo PEN, eu vou usar um único DPS protegendo a minha fase. Se eu tenho aqui separado, sistema monofásico, um DPS para neutro e um DPS para fase. E quando eu tenho uma ligação composta, separado, um DPS apenas para fase. Então essas aqui são as configurações de ligação de DPS, dependendo do seu sistema de aterramento, do seu esquema de aterramento. Então aqui eu tenho uma ilustração. Professor, Pois não? esse jump aí vai ter que ser sempre da mesma espessura do cabo, né? Então, o fabricante, tá? Esse jump aqui, olha, o fabricante recomenda. Geralmente ele recomenda qual que é a seção nominal. Geralmente são cabos de 6 milímetros. Então, quando você compra o DPS, o fabricante lá, vem um catálogozinho e fala, olha, você tem que usar um cabo aqui de 6 milímetros. Não importa o que entra na alimentação, a saída vai ser especificada nele. Isso. Ah, tá, beleza. Isso aí. Sabe por quê? Porque a velocidade é tão rápida do raio, né, do surto, que não precisa ser um cabo muito robusto. Se você for pensar numa corrente de 30kA, 20kA, a gente está falando de 20.000 amperes. Então daria um monstro de cabo. Só que é muito rápido. Então não tem a necessidade de você estar inserindo um condutor elétrico muito elevado, né? Tensão nominal muito alta.
Então, e outra coisa que o fabricante recomenda, é muito comum a gente ver o eletricista, né, chega com os cabos, aí, não, vou deixar uma sobra, aí eu dou uma volta de cabo aqui, mais uma volta de cabo, mais uma volta de cabo, e deixa aquele monte de cabo enrolado dentro do quadro de distribuição. Isso não pode fazer com os cabos que estão ligando o DPS, tá? A gente não pode fazer esse tipo de situação com os cabos que estão ligando o DPS. Por quê? Quando você tiver uma oscilação de corrente aqui, olha, um surto de corrente, e você está com um monte de cabo embolado, o que vai virar isso aqui? Né? Lei de Lenz. Uma corrente elétrica passando por aqui, ó, nesse condutor, vai gerar o que? Um campo eletromagnético. Então você vai gerar uma confusão no seu sistema elétrico. Então a gente não pode. No disjuntor normal pode, só no DPS que não. Isso. Eu falo o seguinte, nem no disjuntor normal não é interessante não, tá? Mas o DPS não faz. Mas deixar uma volta pequena, será que tem problema? Não, tem problema não. Menos, no circuito não, mas no DPS não. Beleza? O ideal é que o DPS, olha, não gaste mais do que 10 metros de cabo, ok? Ideal aqui, você não gaste mais de 10 metros de cabo para fazer essas ligações, tá? Então você tem o disjuntor geral de entrada, os DPS e o DR aqui geral. Nesse caso aqui o DR mostrando a ligação quando o circuito tem o DR. Curto-circuitei todo mundo, trouxe para a barra de terra e aqui está o neutro, né? A barra de neutro. Então, o que vai acontecer? Quando uma dessas fases aqui, o que acontece com o DPS? Gente, quando ele tem um status aqui verdinho, quando ele, né, estraga, né, ele deixa de funcionar, esse status aqui muda para vermelho, ok? Ele vai sinalizar. Se você medir teste de continuidade, pegar a ponta do multímetro, a outra ponta aqui, né, e se for fazer a medição, teste de continuidade, ele não vai conduzir. Porém, quando ele estraga, ele conduz. Então, o que você corre o risco? De fechar um curto-circuito aqui embaixo. Por isso que você vai colocar uma proteção, caso isso ocorra, esse disjuntor desarma. Embora que hoje a maioria dos DPS já vem com esse tipo de proteção, tá? Contra curto-circuito proveniente aqui, ó, nesses contatos. Que tá todo mundo jampeado. Professor, então basicamente então, no funcionamento dele vai ser o seguinte, o excesso de carga de tensão que vier nele, então ele vai abrir e vai deixar ele correr lá para... Isso, para a terra. Exatamente. Lá pro chão. Exatamente. Esse vídeo aqui, olha, vai explicar isso que você acabou de falar. Gostei. Você entendeu perfeitamente o que o DPS vai fazer. Esse vídeo aqui, vocês vão ver o funcionamento do DPS. Eu achei fantástico, porque explica de forma visual o que acontece com a descarga atmosférica, né? Caindo no sistema de para-raio e parcela dela entrando na instalação e os DPS atuando em efeito cascata, DPS classe 1, 2 e o 3. O áudio está chegando aí, não tá? Então, nessa primeira parte, a edificação não tem proteção. O raio cai e vai maluco aí para os bandejamento e cabeamento, ó, tensão induzível.
sistema de captação, né, de SPDA. Então está montando aí uma gaiola, um sistema híbrido, né, com elementos de captação em gaiola e eletrogeométrico. Olha só, o aterramento utilizando a fundação, que é o correto de se fazer. Aí parte da corrente vai entrar, porque no barramento de terra. Então estou lá no baldrame. Condutor terra. Aí os DPS classe 2. Mas ainda foi uma parcela ainda para o equipamento. Aliás, lá era classe 1, aqui que é a classe 2. DPS classe 3 nas tomadas. Você gostaria de saber um pouco mais sobre SPDA? Preparamos uma entrevista com um especialista no assunto. Então, o nosso curso, né? Nosso curso de hoje é sobre... E aí, pessoal? Entenderam? Entendemos. Sim. A função. Ok. A Ô, função. professor, vamos supor, o DPS numa subestação, no caso, ele ficaria dentro de caixa também, como se tivesse tipo um circuito de distribuição para os lugares, no caso, ou ficaria lá em cima, perto tem um para-raio, em cima daquelas antenas, alguma coisa do tipo? Então, em subestações, tá? Você vai deixar ele na entrada do quadro principal. Sempre na entrada do quadro, porque todas as subestações têm um quadro de distribuição principal, ou vários quadros de distribuição principal. Então, os DPS, eles ficam abrigados nos quadros de distribuição. Ele nunca fica perto, como elemento de captação. Ele nunca vai ficar nesta condição, entendeu? Sempre interior do quadro de E as distribuição. próprias antenas, elas já servem já como guia do raio, não serve? Oi? A própria antena daqueles negócios lá, elas conseguem caminhar o raio pro chão, não consegue? Elas são elementos de captação, né? O que a gente tem que avaliar é o seguinte: é um captor que eu posso usar de forma natural
ou não. Em subestações, quando você fala aquelas torres mais altas, ali geralmente é um para-raio mesmo, e é justamente para escoar a descarga atmosférica para o solo. Só que a CEMIG, né, a concessionária de energia, ela tem os sistemas de proteção dela, que são outros equipamentos, relés de proteção, que vão gerar essa robustez de segurança no sistema elétrico. Então, a preocupação da concessionária, né, e deveria chegar a essa condição, é a gente fornecer uma energia segura. Agora, o que acontece dentro da sua edificação é sua responsabilidade. Então, por isso é interessante você ter os DPS, né? Classe 1 na entrada do padrão, classe 2 no quadro de distribuição e o classe 3 nas tomadas. Eu acho que quando você tem esse efeito cascata, essa proteção, você vai reduzir significativamente a perda de equipamentos, tá? De equipamentos eletroeletrônicos. Eu tive a oportunidade de conseguir desenvolver um projeto desse para uma edificação aqui em Lafayette e assim, a pessoa reclamava constantemente de perda de geladeira, perda de televisão, perda de portão eletrônico, perda de interfone. Já são 3 anos que se instalou esse dispositivo de efeito cascata, fez o aterramento também da edificação que não tinha e parou. São 3 anos que a pessoa um dia até eu que ligo para perguntar, foi tipo uma experiência para mim. E aí, tá funcionando perfeito? Tá funcionando. Então, eu vejo que é importante ter esses dispositivos. Imagina, por exemplo, equipamentos na área hospitalar que são caríssimos e a gente deixar eles sem proteção nenhuma direcionada a isso. Na indústria, então assim, uma central de processamento de dados, né, que são vários computadores, ali em fluxo de informação ela tem que ser constante, você deixar isso vulnerável. Então tem que se fazer e é válido. Vocês podem fazer na casa de vocês aí. Trovejando muito aí na região de vocês? Aqui tá. Não tá? A aula de DPS é a gente com os computadores ligados. Tem DPS aí? Tem, né? Pessoal, era esse o recado da aula de hoje. Eu quero agradecer aí essa parceria nossa ao longo desses meses, né, que foi de agosto até agora, dezembro, e espero ter conseguido transmitir alguns conceitos direcionados às instalações elétricas prediais. Tentei, né, fazer o melhor possível para chegar esse conteúdo até vocês. E assim, podem pegar uma edificação para desenvolver, para instalar, ou seja, para projetar, fique à vontade, vocês mandaram um WhatsApp, a gente bateu um papo, não tem problema com relação a isso, tá? Não tem problema com relação a isso. Eu acho assim, vocês têm que crescer profissionalmente, têm que evoluir, e a gente podendo ajudar e compartilhar a experiência, né? Eu acho que é importante. A gente está passando por um momento de muita falta de profissional com conhecimento técnico no mercado de trabalho. Isso tem muita falta. A gente vê acidentes relacionados à parte técnica, de engenharia, praticamente todos os dias nos noticiários. Então, assim, é importante vocês, quando vierem a atuar nessa área, ou já estejam atuando, serem críticos nas análises, principalmente nas suas tomadas de decisões. Será que eu estou fazendo correto? Será que é o certo? Com que parâmetro, né? Com que base que eu tenho como referência aqui se é o correto? Mas não faça com dúvida. Questiona o tempo todo e procura conhecimento o tempo todo. Beleza? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aí na nossa última aula.
Amanhã eu vou deixar o nosso horário disponível para vocês finalizarem os trabalhos. Quem quiser me chamar para a gente tirar dúvida, me chama. Para a gente poder sanar as dúvidas que tiverem, vocês podem me chamar que eu vou atendo de forma individual, tá? Vou estar disponível para você, para te sanar a dúvida com relação ao trabalho, caso ainda alguém tenha. E no mais é isso, a nossa prova acho que está marcada dia 15 de dezembro, se eu não me engano. Se eu não me engano é 15, tá? Depois a gente confere aí. E a prova vai ser de múltipla escolha, dá um foco aí na parte de descargas atmosféricas, nos tipos de SPDA, os DPS e os esquemas de aterramento. Vai ter questões abordando esses assuntos. Então dá uma relembrada nele. A prova é com consulta, né? Mas deixa já esse material aí alinhado para vocês estarem desenvolvendo uma boa prova, tá bom? Mas no dia da prova a gente conversa mais e amanhã eu vou estar disponível aí para sanar dúvida. Precisou, a gente até pode mandar um link no Sheetsmith aqui e a gente discute por aqui, tá bom? Ok. Tá bom, professor. Beleza, Tem pessoal. como disponibilizar a apostila lá no grupo? Você fala do DPS? Pode. Sim, mando para vocês, tá? Professor, a gente agradece aí o conhecimento passado. Por mais que o tempo foi pequeno, né? Você conseguiu passar bastante coisa pra gente. Então tá bom então, agradeço. Tive das palavras lecionadas mesmo a minha, porque acho que eu aprendi muita coisa nessa sua aula, com certeza. Ótimo. E vocês não fiquem com raiva de mim se eu passar na rua e não reconhecer vocês, tá? Porque a gente trabalhou só no áudio aqui, então conheço a voz, mas o rosto de muitos aí eu não conheço. Aí vocês mexem comigo. Então tá bom então, vocês mexem comigo. Beleza, então. Beleza, pessoal. Uma boa noite pra vocês aí. Boa noite a todos aí. Até mais. Boa Tchau. noite aí. Alô? Oi, Giz, te incomodar aí de novo, só porque eu não sei se eu entendi errado, eu acho que você me falou, você me ligou, lá na MAP funciona a partir de 1 hora a portaria para poder entregar o crachá, ou eu posso ir lá de manhã, só para me saber o horário certinho, porque eu acho que você me falou de umas 4, né, que aí eu ia subir 1 hora, mas se é que eu só para tirar essa dúvida. Mais cedo, eu sou mais cedo. Obrigada. Oi, irmão, boa noite. Te mandei o link da aula para você poder acessar. Oi, irmão, desculpa. Eu achei que era hoje, mas pode ser quarta sim. Eu acabei de dar aula agora.